Seja muito bem-vindo a mais um momento especial de meditação na Palavra de Deus. Eu sou João Ricardo e hoje vamos seguir nossa jornada pelo livro de Gênesis, lendo os capítulos 12, 13 e 14. Nestes capítulos, acompanharemos o chamado de Deus a Abrão e os primeiros passos da sua caminhada de fé. Uma história poderosa sobre obediência, promessas e confiança no Senhor. Respire fundo. Abra o seu coração e permita que a mensagem toque a sua vida de maneira especial. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. E havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aí tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Subiu, pois, Abrão do Egito para o sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ora, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina,
e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e veio habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, e ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em Ram, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. E voltaram e vieram a En-Mispate, esta é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, também os amorreus que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saíram o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugindo os reis de Sodoma e de Gomorra, caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e se foram. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, e eles eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os bens, e também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e ainda as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre. Estes que tomem a sua parte. Com alegria, encerramos mais um momento especial de meditação na Palavra de Deus. Que a jornada de fé de Abrão fortaleça a sua confiança nas promessas do Senhor e inspire sua vida com obediência e esperança. Se essa leitura tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para acompanhar toda a jornada bíblica com a gente. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.